Bom dia, paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe o seu dia, a sua manhã, Deus abençoe o seu momento ao qual você vai assistir essa devocional. Nós estamos aqui com mais um devocional com o tema Ouvindo a Voz de Deus. Essa semana será a semana toda a qual nós iremos falar sobre ouvir a voz de Deus, que é algo tão inusitante, que é algo tão privilegiado, que é algo que eu e você precisamos. E não vai ser diferente hoje. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Nós vamos ler em Êxodo capítulo 3, que fala sobre a história de Moisés, né? Moisés naquela trajetória dele ali, Deus o encontra. Então vamos ler? Leia junto comigo se você pode. Êxodo capítulo 3. E aconteceu que Moisés estava apacentando o rebanho do Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a saber, Horebe. E o anjo do Senhor apareceu-lhe uma chama de fogo que saía no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia com fogo. E a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa visão, porque a sarça não se consome. E quando o Senhor viu que ele virara para ver, Deus chamou-o no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse: aqui estou. E disse: não te aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que pisa é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos capatazes, pois conheço as suas agruras. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amoreus e dos ferruzeus e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e vi também a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, portanto, te enviarei a Faraó, para tirar meu povo e os filhos de Israel do Egito. Que coisa mais linda! Eu quero falar um pouquinho da história de Moisés. Moisés foi gerado e cresceu em um meio a uma calamidade dentro daquele local onde Moisés nasceu. Houve uma calamidade muito grande porque havia um decreto que todo menino homem deveria morrer. Então Joquebede, a mãe de Moisés, esconde Moisés durante uns 3 meses para que ele não morresse, porque ela tinha certeza e convicção que aquele menino iria mudar a história daquela nação. Essa era uma convicção de uma mãe que acreditava no Deus Todo-Poderoso. Então Moisés começa a crescer e Joquebede já não consegue mais segurar aquele neném ali. Então ela pensa: eu vou colocar este menino nesse cesto, vou colocar ele no rio Nilo. Quem sabe alguém pega esta criança e tome conta dessa criança. Ou então, se essa criança morrer, eu não vejo essa criança morrer. E Joquebede coloca o bebê ali naquele cesto e ela coloca ele no rio Nilo. E ali o bebê é caminhando e Miriam vai de encontro ali, caminhando também no mesmo rumo que aquele cestinho vai. E na Bíblia diz que a princesa decidiu a tomar banho naquele horário que Moisés foi colocado no rio Nilo. Não era coincidência, era Deus já preparando o caminho para que Moisés não morresse. Era um propósito de Deus para a vida de Moisés. E então a princesa olha para aquele neném maravilhoso, se encanta com aquele bebê e toma conta daquele bebê. E não era ainda o suficiente. Sabe o que essa princesa faz? Miriam, mais que depressa, pergunta para a princesa se ela precisava de alguém para dar mamar para aquela criança. E então Miriam chama a mãe, que era Joquebede, e a Joquebede cuida dessa criança, até que ele fique grande e ele vai morar no palácio. Então eu acredito que todos os dias Joquebede falava da palavra de Deus para Moisés. Todos os dias Joquebede dizia para ele: olha, existe o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e começou a falar para Moisés
sobre o Deus de Israel. Porque na Bíblia diz que quando Moisés entra no meio da sarça, ele tampa os olhos, porque ele teve temor. Ele teve temor à palavra de Deus. Ele teve temor porque quando Deus disse para ele, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele teve medo. Na Bíblia diz que ele tampou o seu rosto, porque ele tinha temor, porque ele sabia quem era aquele Deus. E na Bíblia diz que naquele período que Moisés estava ali tomando conta, já era um rapaz, já era príncipe ali dentro do Egito, acontece algo meio inusitante. Moisés está caminhando no meio do palácio e de repente ele vê um soldado egípcio batendo e escravizando o povo judeu. E Moisés fica muito irado com aquilo ali, e na Bíblia diz que ele mata aquele soldado, e enterra ele numa terra. Mas alguém viu Moisés fazendo aquilo e começa a dizer para Moisés, olha Moisés, você vai pagar por aquilo que você fez. E Moisés teve muito medo e pânico, e Moisés foge do Egito e vai para o deserto. E aí, Faraó não podia fazer nada diferente, porque era lei, era obrigatório cumprir aquele mandato de morte para Moisés. Mas Moisés foge para o Egito, mas o Senhor o iria encontrar no Egito. Moisés, na Bíblia diz que Moisés chega na cidade de Midian, e ali ele está naquele poço, conhece a sua esposa, casa com ela e vai ter filhos com esta mulher. Mas Moisés não tinha ovelhas para apacentar. Moisés tinha que apacentar as ovelhas do Jetro, seu sogro. E Moisés começa a cuidar ali das ovelhas do seu sogro. E um belo dia Moisés estava indo num monte para levar as ovelhas ao pasto, mas tudo já era um propósito de Deus. Deus já havia preparado, mudado toda a trajetória para encontrar com Moisés no Monte Horebe. E ali na Bíblia diz que o Senhor encontra com Moisés ali no Monte Horebe. E o interessante é que Moisés fez uma percussão todinha para chegar, para sair de um pasto, para subir para um monte, para que Deus o encontrasse. E Deus decidiu mudar a trajetória de Moisés. E ali naquele momento ali, quando Moisés está ali, no meio daquele monte ali, que se chamava Horebe, ele vê uma sarça, ele vê um espinho, né? A sarça simboliza um espinho meio seco, queimando no meio do deserto, no meio do nada. E ele fica tão curioso que ele vira para o outro lado para ver essa sarça. E quando ele vira, Deus diz para ele, Moisés, Moisés. E ele se assusta, porque ouviu uma voz no meio da sarça. E de repente Deus diz para ele, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde você pisa é santo. Sabe o que eu aprendo com isso? Moisés ainda poderia estar com a sandália do Egito. Moisés ainda estava carregando coisas do passado. E Deus estava dizendo para ele, arranca tudo de você que o Egito trouxe junto com você, que você trouxe do Egito. Jogue fora agora, porque o lugar e a caminhada que eu tenho com você é santa, Moisés. Então Moisés tira a sandália e pisa ali naquele local e Deus fala com Moisés. Pela primeira vez, Deus se revela a Moisés. Deus mostra para Moisés a verdadeira face dele. E Moisés, na mesma hora, quando escuta Deus falando, que diz aqui, não te aproxime, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar onde pisas é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés teve temor. Moisés teve temor porque ele sabia que o Deus do pai dele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus de promessa, havia se revelado a ele através daquela sarça ardente. E sabe o que eu entendo? O Senhor quis mostrar para Moisés que o Senhor iria se revelar a ele. E o Senhor se revela a mim e a você de várias maneiras. Na Bíblia diz que ele se revela como um som de muitas águas, como um leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi, como
a brisa suave que se encontrou com Elias ali naquela caverna. Então Deus tem as maneiras e os modos de nos falar, de nos comunicar. Então Deus tinha a maneira de comunicar com Moisés. E a maneira que Deus quis comunicar era debaixo de um fogo. É sobre fogo. Porque ele sabia que ele precisava afirmar e a certeza e a convicção de que Moisés saberia quem era aquele Deus. Porque a caminhada e a trajetória de Moisés era muito longa. Era algo muito grande que o Senhor iria fazer com ele. O Senhor iria mostrar para ele uma terra onde tiraria todo o povo da escravidão ali da mão de Faraó. E sabe o que eu penso com isso tudo? Moisés, ele achou que ele não era capaz. Moisés colocou várias desculpinhas, como eu e você colocamos. Muitas vezes nós colocamos desculpa naquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer falar comigo e com você. Deus tem falado comigo e com você, mas eu tenho colocado muitas desculpas. Eu tenho colocado desculpas para que eu não faça o ID do Senhor. Mas hoje eu venho declarar sobre você, eu venho declarar sobre a sua vida. Você não vai se desculpar mais, você vai viver o sobrenatural, você vai viver algo grande da parte do Senhor. Você vai ouvir a voz de Deus e vai entender qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? O propósito de Moisés era arrancar o povo da escravidão. Era trazer o povo para perto de Deus. Porque o povo havia acostumado a ser escravo no Egito. Moisés estava indagado e na Bíblia diz que o Senhor viu a indagação dele. Ele viu o clamor do povo, mas ele ouviu a indagação de Moisés. Eu não sei você, mas nós temos que nos indagar com coisas errôneas da vida. Nós temos que nos indagar com coisas que atrapalham a gente ver a glória, a presença de Deus. E então Moisés, com todo temor, escuta atentamente as palavras do Senhor. E Deus faz uma promessa para ele, que o levaria para uma terra que mana leite e mel, para uma terra onde não haverá dor, para uma terra onde eles não sofreriam, para uma terra onde eles poderiam produzir. E o povo do Egito não ia mais consumir tudo aquilo que eles produziam. O povo estava cansado. O povo estava cansado, eles produziam e entregavam na mão dos soldados. E Faraó escravizava aquele povo de uma maneira terrível, a ponto desse povo nem sequer lembrar do Deus de Israel. A ponto desse povo nem lembrar do Deus Todo-Poderoso. Mas hoje é dia de ouvirmos a voz do Senhor. É dia dele dizer para mim e para você, tire a sandália dos teus pés. Tire a sandália dos teus pés porque eu quero falar com você. Eu quero te mostrar a santidade. Eu quero te mostrar a terra em que eu vou te levar. Eu quero te mostrar o lugar aonde eu vou te usar para ministrar para muitas pessoas. Eu quero te levar no meio de multidões. Eu vou te usar para falar do meu amor para muitas pessoas. Talvez você é igual Moisés, está arrumando desculpa. Eu tenho medo, eu não consigo falar, é pesado a minha língua, eu não tenho estudo suficiente. Ei, Moisés, Deus está dizendo para você, é Ele que te capacita, é Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua história. Deus quer transformar a sua história. Deus quer transformar a minha história. Ele está disposto a falar comigo e com você tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Que hoje você seja atento à voz de Deus. Que hoje você seja esse Moisés que arrancou as sandálias e se prontificou diante do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, para ouvir a voz de Deus, para fazer a vontade do Pai. Seja instrumento de Deus, seja a boca de Deus para este tempo de calamidades. Nós não estamos diferente do povo do Egito. Nós também estamos escravizados pelos nossos medos,
pelas nossas aflições, pelos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas incredulidades. Nós estamos escravizados dentro de um Egito. Mas hoje Ele quer nos libertar. Ele quer nos arrancar da mão de Faraó, da mão do inimigo, da mão do adversário e mostrar para mim e para você que Ele pode fazer muito mais. Deus, Ele pode e Ele quer. Fique atento àquilo que Ele tem falado para você. Ele quer se revelar a você de uma maneira terrível. Ele quer contar segredos que só você pode ouvir. Ele quer mostrar para você que Ele é um Deus que quer te dar uma terra que mana leite e mel. Uma terra da promessa. Você vai entrar nessa terra da promessa. Deus tem um lugar para você preparado. Por isso eu falo para você nesta manhã, não desista. Prevaleça. Fique atento à voz de Deus. Deixe no Egito tudo que ficou para trás. Não traga para cá nada do Egito. O que ficou no Egito tem que ficar lá. Daqui para frente vai ser Canaã, vai ser a terra prometida, será um novo tempo para mim, para você. Deus quer uma terra que produzirá frutos maravilhosos. Deus quer nos dar uma terra aonde pode até vir os dias difíceis, mas todos os escapes possíveis. Uma terra aonde a presença de Deus vai ser palpável, aonde eu vou ter comunhão com meu Deus, aonde eu saberei ouvir a voz dele atentamente. Essa é a vontade do Senhor para você. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Recebe essa palavra, tome posse desse devocional no dia de hoje, guarda ele na tábua do seu coração. Seja edificado para um novo tempo, seja transformado para viver o sobrenatural, porque Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso.